Bom, muito boa tarde a todos. Meu nome é Gustavo Delmiro, sou zootecnista formado pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, campus de Ilha Solteira, e mestre em produção animal sustentável pelo Instituto de Zootecnia Nova Odessa, São Paulo. Vou estar apresentando esse trabalho realizado em 2018 com um tema Condições socioeconômico-ambientais de propriedades agropecuárias e percepção ambiental de produtores rurais do município de Floreal, São Paulo. Os outros autores presentes aqui nesse trabalho são o Dr. Sérgio Luiz de Carvalho e Miguel Espolon Fávaro, colaborador. Alguns tópicos abordados aqui nesse estudo foram introdução, objetivos, metodologia, resultados obtidos, a discussão desse estudo e, finalmente, conclusões do que foi realizado. Bom, uma breve introdução sobre a sustentabilidade, como ela é importante ao produtor rural. É um termo que vem obtendo cada vez mais espaço e é cada vez mais necessário, já que os produtores buscam a aquisição de insumos, tecnificação, melhoramento dos seus setores de produção, a fim de oferecer resultados mais satisfatórios. Então, nós temos variadas linhas de produção que vão sendo modernizadas e vão sendo acometidas pelo efeito da sustentabilidade cada vez necessário. E é claro que esse termo e esse estilo é necessário devido ao avanço desenfreado e o consumo de recursos naturais, caso esse consumo, caso esse avanço de produção seja feito de maneira irracional. E claro que existem problemas atrelados a essa tecnificação, como eu disse anteriormente. Um dos exemplos mais comuns é a introdução de materiais indesejados aos meios de produção. Nós temos o caso, por exemplo, a produção da suinocultura, que muitas vezes é acometida com o mau destino dos seus dejetos dos animais. Muitas vezes isso era despejado em represas, açudes e outras fontes de água, acometendo a produção severamente. E por isso, então, os produtores tiveram que aderir ao fenômeno da sustentabilidade e dar um destino mais adequado a esses dejetos, por exemplo, aí a compostagem, produção de adubos orgânicos. É claro, existe um retorno financeiro envolvido nisso, certo? E é claro também, é conhecido que muitas vezes esse avanço na tecnificação ele acaba sendo inversamente proporcional à preservação dos recursos naturais. Então, como eu disse também, é necessário que aconteça um equilíbrio entre esses dois efeitos. A tecnificação, o avanço na produção e um menor manejo desses recursos naturais. Isso é impossível, mesmo com o avanço da tecnificação, esse equilíbrio pode sim gerar um lucro mais interessante ao produtor em determinadas áreas. E é claro, existe a solução desse problema, que seria o produtor aderir a métodos mais sustentáveis, no caso, por exemplo, a famosa integração lavoura, pecuária e floresta. Nós pensamos na agropecuária. Muitos produtores aí que desejam se melhorar seus níveis de produção e ao mesmo tempo não serem tão agressivos no consumo de recursos naturais, a integração lavoura, pecuária e floresta acaba sendo um recurso interessante, já que o produtor tem ali a forragem ofertada aos animais, sombreamento e, é claro, existe ali uma geração de condições mais adequadas aos animais. E também, é claro, mais lucro ali, já que existe um fenômeno de adubação natural acontecendo ali no meio. Então, é um dos fenômenos que podem ser empregados. Nós temos aí também, como eu mencionei anteriormente, o tratamento ali dos dejetos oriundos da suinocultura, por exemplo, que pode acabar entrando no bolso do produtor como uma outra fonte de renda. Já os objetivos do estudo realizado foi verificar alguns fenômenos nos questionários ali, que eu vou comentar logo em seguida, como por exemplo a percepção ambiental, aspectos socioeconômicos das propriedades, produção, fonte de renda e outros componentes que também vão ser listados do município de Floreal, interior de São Paulo. A metodologia utilizada nesse trabalho foi bem simplificada. O município-alvo foi o município de Floreal, São Paulo. Um município bem pequeno, que consta de somente 3.000 habitantes aproximadamente, com uma altitude ali, média de 518 metros, um clima predominantemente tropical e a temperatura média em 23 graus e meio. É uma região bastante chuvosa e conta, é claro, com a predominante criação de gado e outras áreas cultiváveis, como por exemplo a seringueira, cana-de-açúcar, milho e café. É um município próximo ao grande município de São José do Rio Preto, portanto ele pertence ali a essa macro-região propriamente dita.
Essa primeira tabela aqui nós temos as unidades de produção agropecuária, só para exemplificar. Como eu disse, as três principais ali, é claro, são a produção abraquiária, né, já que são áreas destinadas à produção seja de gado de corte ou gado de leite. Nós temos então seguido o milho e finalmente a cana-de-açúcar e outras culturas menores, como o café e algodão. Mas a maior representatividade aqui ainda é a produção de braquiária, já que isso aqui é destinado a outras atividades, como por exemplo a pecuária. Essa região foi mais forte no passado para o café, mas em decorrência dos dias de hoje não é uma atividade tão realizada. Em seguida nós temos os números de propriedades, numa representatividade de tamanho ali dessas propriedades. Já que é um município pequeno, é natural que o tamanho das propriedades também não seja tão avantajado. A grande maioria das propriedades ali concentradas estão em torno dos seus até 10, entre torno 40 hectares de extensão. Propriedades grandes aí com até mais de 100 hectares são raras na região, mas isso é decorrência ali do tamanho mesmo do município. Mas mesmo sendo um município pequeno, existe uma produção agropecuária intensa. Os métodos de análise utilizados foram 26 questões elaboradas em fichas de papel e cada uma dessas fichas continha ali diversos tipos de elementos, entre eles composição familiar, fonte de renda, fontes de exploração animal, as fontes de água encontradas na propriedade, presença e condições de matas ciliares e, finalmente, destino de resíduos sólidos e a conservação dos recursos naturais. E cá nós tivemos também componentes como fornecimento de assistência técnica, tão importante aos pequenos produtores. Foram escolhidas 40 propriedades aleatórias ali no município e distribuídas então essas fichas para depois serem recolhidas para análise. Para os nossos resultados obtidos nesse estudo, primeiro nós temos a composição familiar, que é bem singela. A grande maioria das propriedades só tem até 2 a 3 indivíduos presentes e é raro ali, relativamente raro, propriedades com mais de 6 indivíduos presentes. Isso é perfeitamente normal, visto que em um município pequeno e próximo às cidades maiores, ocorre esse deslocamento das pessoas, saída das pessoas das propriedades para trabalhar ou buscar condições mais aceitáveis, ficando ali produtores mais antigos. Então, é um resultado esperado dessa região. Quanto à fonte de renda, a grande predominante é a fonte oriunda da agropecuária. Nós temos algumas minorias ali de outras atividades, mas fontes de agropecuária, mais aposentadoria também são bastante comuns ali na região. Isso enfatizando por ser um município bastante voltado à produção agrícola. Outras fontes aí de atividades são pouco listadas, mas a principal ainda continua sendo produção agrícola. Os tipos de exploração animal estão utilizados ali, ainda consiste primeiramente em bovinos de corte, nós temos também seguido bovinos de leite, e um conglomerado entre bovinos de corte e bovinos de leite acaba também sendo bastante comum ali na região. Outras atividades como piscicultura, por exemplo, são relativamente raras e pouco representantes devido à escassez de áreas que podem fornecer esse cultivo. Mas é bastante esperado, né, que seja produção de gado ainda seja mais constante aqui na região. Outras culturas utilizadas lá, enfatizando a primeira tabela, uma das primeiras tabelas que eu mostrei, áreas cultiváveis com braquiária acabam sendo as mais presentes, devido ali à necessidade de alimentação dos animais a pasto. Seguindo, nós temos cana forrageira, seringueiras, produção de milho, algodão, café e outras atividades ali. Mas ainda assim, a produção a pasto, produção de forrageiras, ainda acaba sendo o mais comum. Isso é normal em decorrência das atividades ali da região. Quanto ao destino dos resíduos sólidos nas propriedades, a grande maioria ainda faz ali o fornecimento, o recolhimento por parte, levando esses materiais até a cidade, e uma grande minoria ali ainda faz incineração ou enterra esses componentes, o que não é interessante, é claro, mas um resultado interessante foi isso, que boa parte ou leva até a cidade ou a prefeitura fica encarregada de reciclar esse material. Então isso foi um dado tanto quanto interessante e mostra até que existe uma certa conscientização ambiental por parte dos produtores. Quanto às fontes de água encontradas nas propriedades, é perfeitamente comum também que sejam boa parte oriunda de poços, tanto poços artesianos, semi-artesianos e poços caipiras.
Em seguida nós temos córregos, rios e menor representatividade, represas e nascentes. Boa parte desses poços eles são elaborados, são poços autorizados, são elaborados conforme as normativas técnicas para se realizar perfuração de poços na região. Uma propriedade ou outra que foi encontrado poços ali que não foram autorizados, mas isso é perfeitamente comum. Já as proporções de matas ciliares, nós temos que rios têm altíssima representatividade dessas matas ciliares, córregos nascentes e açudes nem tanto, mas ainda existe sim uma certa presença de matas ciliares em determinadas áreas ali das propriedades de Floreal. Isso é interessante, já que existe pouca exploração e pouco desmatamento desses preciosos recursos na região. Mas ainda assim, próximo a córregos e represas é pouco representativo, ficando mais limitado a rios e nascentes, por exemplo. Quanto ao tipo de assistência oferecida nas propriedades ali para os produtores, foi um tanto quanto raro e escasso, já que boa parte não recebia qualquer tipo de assistência, então os produtores reclamaram bastante desse fator. Casas de agricultura e particulares acabam sendo os mais representativos, embora também não tão substanciais, ainda sendo raro esse fornecimento de assistência. Quanto a cooperativas e agroindústria acabam ficando em último lugar. Este foi um fator bastante criticado por parte dos produtores da escassez do fornecimento de assistência técnica. Quanto ao grau e importância de recursos naturais ali aos produtores, a grande parte atrelou essa importância à conservação da água e do solo, claro que é extremamente necessário. Uma pequena porcentagem atrelou importância a matas ciliares e regiões florestais, o que também é importante, mas não foi dado tanta relevância nesse caso. E em seguida nós temos também animais silvestres com 80% de importância, ficou logo em seguida após água e solo. Então boa parte dos produtores ainda não atrelam tanta importância à conservação dos recursos como matas ciliares, isso que é severamente importante para não ocorrer um consumo desenfreado desses tais recursos que foi mencionado anteriormente. Quanto ao lançamento de esgoto nas propriedades, ele foi bastante simplificado. 90% das propriedades entrevistadas faziam uso de alguma fossa séptica, ou seja, uma fossa que existe um tratamento, uma filtragem desses recursos. Isso foi bastante interessante, já que nós esperávamos que não fosse esse valor todo. E somente 10% das propriedades entrevistadas faziam uso de fossas negras, ou seja, os dejetos são simplesmente despejados ali em uma cavidade e ficam por ali mesmo. Né? Então existe um risco ali de contaminação de água, solo propriamente dita. Inclusive uma curiosidade é que uma dessas propriedades, inclusive com as fossas negras, estava sendo acometida por cisticercose. Tanto nos animais quanto as pessoas também estavam tendo esse problema, teníase e cisticercose. Então existe um reflexo aí em como é importante esse tratamento adequado dos dejetos, mas foi um resultado bastante satisfatório por parte desse estudo. Quanto às conclusões das análises realizadas, foi previsível alguns resultados aqui encontrados, né? Nem todos os produtores entrevistados atrelaram importância aos recursos naturais, elementos aí, como eu disse lá nos gráficos anteriores, matas ciliares, recursos, solo, água, etc. Existe uma dificuldade nessa compreensão e talvez o principal problema encontrado seja que alguma minoria ainda faz um destino inadequado desses recursos, desses resíduos sólidos e alguma parte, uma pequena parte, lançamento indevido do esgoto, né, como eu disse no slide anterior. Mas foi bastante satisfatório, que foi uma porcentagem muito pequena, esperava-se que isso fosse muito maior. Existe uma necessidade, é claro, uma visão mais ampla do produtor na conservação dos recursos naturais, a fim de se não se ter impacto, principalmente em pequenos produtores, já que boa parte deles utilizam esses recursos, seja para irrigação ou propriamente dito o solo. E esse estudo também demonstra a grande importância de se realizar essas avaliações socioeconômico-ambientais para se ter visões de como estão as situações de conservação dos recursos naturais. Muitas vezes, em propriedades, isso não é dado tanta devida importância, já que o foco, na grande maioria das vezes, são os grandes centros urbanos. E sim, os produtores rurais, alguns produtores, acabam não respeitando esses limites de conservações de recursos. Então, foi um estudo interessante realizado neste fato. Essas foram as referências consultadas para essa avaliação e muito obrigado, fico por aqui.